Muito bem. Vou passar... está aqui à minha frente. Não, está aqui o programa à minha frente. São 11 páginas. Vou abrir para perguntas. Aquele senhor, tendo sido o primeiro a manifestar-se, vou agradecer. Depois ao doutor Eldade e depois a este senhor aqui de casaco cinzento. Boa tarde, Sr. Doutor. Diga-me, por favor, o seu nome, se não se importa. Doutor. Boa tarde. Seu nome? Boa tarde. Bom... Tenho de ficar desse lado, senão não vamos ouvir, está bem? Esse microfone só funciona desse lado, peço desculpa. Senão vai fazer feedback. E nós, o feedback não é um partido convidado. São microfones especiais. Bom, fazem feedback com eu estes. congratulo-me, em primeiro lugar, e quero cumprimentar a digníssima e ilustre senhora bastonária pelo belo trabalho que tem feito até hoje, que eu tenho acompanhado a par e passo, e penso que todos os nossos colegas merece o nosso aplauso, a nossa estima, a nossa admiração e também agora por este ato. A partir daqui as palavras são minhas, como foram estas também, mas a responsabilidade do que vou dizer também é toda minha e encarno-a de corpo inteiro, totalmente. Bom, e ainda bem, quero-vos dar os parabéns aos 4, porque não vejo nenhum Jota. Jota não é Joaquim, os Jotazinhos, nasceram naquelas escolas, etc. Não vejo nenhum Jota. Gostaria... Este senhor que está aí é da Madeira? Não. Perdão? O partido é que nasceu na Madeira. O partido é que nasceu na Madeira. Bom, é que eu queria lhe dar os parabéns, se fosse madeirense, como não é, porque a Madeira estive lá há pouco tempo, não conhecia, e é uma terra à parte, desde a educação das pessoas, desde o comportamento, não tem nada a ver... Vou ter de pedir que seja um bocadinho célere, está bem? Temos 5 pessoas para fazer perguntas, por favor. Querida amiga, eu estou aqui pensando, penso eu, se calhar estou a pensar mal, que quero dar também o meu contributo dentro da democracia em Portugal. E porque não tenho acesso às televisões, nem às rádios, nem aos jornais, em contrapartida, outros senhores deste país e outras senhoras deste país têm passo social, repito, têm passo social para as televisões, para dizerem nada, é por essas e outras razões que este país está a afundar de mergulho. E as pessoas não têm tempo para pensar, nem querem pensar. Mas eu ainda estou aqui, com os meus 5 meses que me faltam para os 80, capaz de pensarem, e apto a pensarem, e apto a dar aquilo que tenho, que é exatamente aquilo que vos estou a dizer. Bom, caro colega Sá Fernandes, com todo o respeito que tenho por meu amigo, e é muito, devo-lhe dizer que estou perfeitamente em contradição, totalmente com o seu pensamento, mas respeito naturalmente, e quando defende naturalmente que o deputado deve, os advogados deputados devem continuar na sua profissão e não sei o quê, eu pergunto, olha que bonito seria eu ser médico operador e ao mesmo tempo ter uma casa funerária. Bonito, não era? Quer dizer, matava-os na operação e enterrava-os nos meus carros celulares. Que maravilha, olha que bonito seria. O advogado, na Assembleia da República, para esse senhor ali, tem 46 advogados. Espere, mas são advogados, a grande maioria de capoeira. Eu responsabilizo por aquilo que estou a dizer, de capoeira. E são de capoeira por uma razão. Vieram dentro dos Jotas, da escola dos Jotas. O senhor é o meu representante, eu já tenho idade para... Vieram dentro dos Jotas e vieram por ali fora e fizeram o curso, foram estudar e fizeram o curso e foram à ordem, inscreveram-se e têm uma carteira profissional, como eu tenho. Mas muitos deles nem sequer entraram, nem sabem o que é um tribunal. Como, por exemplo, fizeram os cursos, como o Passos Coelho fez o curso de Economia aos 40 anos de idade. Não teve tempo antes, pois claro, então antes tinha muito que fazer. Bom, mas adiante. Caro colega, estou em desacordo e, naturalmente, os advogados e os outros, não são só os advogados, e os outros, quando entram para a Assembleia da República, o senhor há bocado falava no Marinho Pinto, mas esqueceu-se de que o Marinho Pinto largou a sua atividade de advogado. Ele tinha o seu escritório em Coimbra e veio para a Ordem dos Advogados. Dir-me-á, mas a Ordem pagava-lhe. Claro que sim, foi uma condição que ele pôs quando concorreu. Assim também lhe paga, a Assembleia da República também lhe paga. Sabe quanto? 700 euros por mês, 700 contos por mês. Já não é brincadeira, para quem ganha 100, já não é brincadeira nenhuma. Bom, adiante.
Quanto à imunidade, parece-me que é isto. Os advogados e os outros devem deixar as carteirinhas todas cá fora, que é para não estarem de manhã a aprovar leis e à tarde a defender os patrões, o alto capital cá fora. Percebe? Como a gente os conhece, como os vê lá, todos, aqueles. Eu conheço-os todos. Sr. Doutor, vamos... Bom, adiante. Tenho que pedir que conclua, Está bem, peço está bem. desculpa. O Tribunal de Família, falaram no Tribunal de Família, e eu queria chamar a atenção aos meus ilustres colegas e aos senhores, se forem deputados, oxalá que sim, sejam todos deputados, este senhor que me representa, como já sou velhota, aquele que é meu colega, aquele que é meu colega, todos, oxalá que sim. Mas têm muito que fazer, porque têm que escolher. Ninguém falou aqui, também é justiça, senhora bastonária, ninguém falou aqui na barbaridade do país, que tem 230 deputados. Eu gostava de vos ouvir também. Qual era a vossa opinião em relação à Holanda e à Bélgica, que tem o mesmo número, mais ou menos, de população que nós temos e tem quase metade dos deputados. Eu gostava de vos ouvir. E o que é que vão dizer? Não, nem pensar nisso. Estão os interesses... Não vamos ter tempo para respostas, temos mesmo de avançar. Perdão? Bom, eu já vou acabar. Compromisso Eu estava aqui até amanhã de manhã. Ó, Sr. Fazer um debate também sobre o que nós, advogados, pensamos sobre os programas eleitorais. Mas hoje vamos colocar questões em concreto, porque senão vai haver atrasos muito significativos. Eu vou já uma acabar. maratona. Eu vou já e acabar para dar a palavra a outros. Pelo menos aqui na minha casa permitiram-me, e foi Vossa Excelência, muito obrigado por esta situação, permitiram-me que eu abrisse a garganta e tivesse um microfone na mão aqui na minha casa, porque de resto as televisões estão... Passo social, todos têm passo social, há para aí muita gente com passo social, deviam andar de carroça, nem automóvel, nem bicicleta de carroça. Bom, mas adiante, os tribunais de família, alguém falou aí na família, nos tribunais de família e na família. Atenção aos tribunais de família, que é um verdadeiro disparate, e assumo aquilo que estou a dizer, continuo a assumir, é um verdadeiro disparate, e pela minha experiência, os tribunais de família, os juízes dos tribunais de família, além o colega dizia que não queria ofender ninguém, não tratar mal, eu também não quero tratar mal ninguém, nem ofender, quero dizer, as verdades, os tribunais de família, os juízes e os Ministérios Públicos do Trabalho, dos tribunais de família, têm que ser reciclados, porque realmente, em vez de resolverem os problemas das famílias e dos inocentes das crianças, atrasam, depois mandam para a Segurança Social, depois mandam para o hospital, depois mandam para a psiquiatria, depois mandam e nunca mais... Muito bem, então a questão da imunidade, a questão dos tribunais de família, e temos mesmo que concluir, Sr. Doutor. Lamento, mas eu tenho mais pedidos e já não vou poder responder a todos. Eu também vou acabar. Muito obrigada pela sua participação, é sempre bem-vindo aqui na Ordem, como sabe, as portas estão sempre abertas e fica desde já o compromisso a seguir... Gostaria de ser eu a despedir-me e não a senhora a despedir-me. Eu não despeço ninguém, não tenho poder para tal. Não nasci ontem. Tenho é que pedir-lhe para se despedir. Não nasci ontem. Deixe-me despedir a mim já agora. É isso que eu estou a dizer, tenho que lhe pedir para se despedir. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Contem sempre comigo. Se precisarem de lá algum deputado para dizer estas verdades todas na Assembleia, que bem precisam de ser ditas, contem comigo. Ofereço-me gratuitamente. Não quero que me paguem. Ouviram? Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu acho que só vou ter tempo para mais um ou dois pedidos. Este senhor aqui, por favor. O doutor, desculpe, doutor Eldado, e depois aquele senhor. Gostaria de colocar ao painel era o seguinte. Como sabem, muitas vezes nós estamos no domínio da 8ª revisão constitucional e uma das coisas que eu gostaria de saber a opinião dos partidos políticos concorrentes à Assembleia da República e dos ilustres protodeputados que temos aqui na nossa frente, era a seguinte: qual é o que pensam relativamente à questão da indigitação do cargo do Procurador-Geral da República ou da Procuradora-Geral da República? Como sabem, do ponto de vista constitucional, é nomeada pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Esta é, digamos, a solução constitucional em vigor. A questão tem só a ver com isto. Entendendo que a Procuradoria devia ser retirada, às vezes, alguma
desconfiança em termos de agenda política. O que é que pensam os senhores futuros deputados sobre esta matéria? Acham que a solução constitucional está correta ou entendem que deveria ser outra, como por exemplo ser nomeada pela Assembleia da República, mas com uma maioria suficientemente lata, que poderia ser, por exemplo, a que é exigível para a própria revisão constitucional? Muito obrigado. Doutor, vou só passar a palavra rapidamente e peço desculpa pela... Obrigada. Cumprimentos a todos. Está ligado, está ligado. Está ligado. Ora, muito bem. Foram aqui colocadas situações, quer de uns, quer de outros partidos, quer das incompatibilidades, está tudo dito, quanto a mim, tudo clarificado. Foi aqui dito que a Justiça deve ter sempre advogado, todo cidadão que recorre à Justiça deve ter sempre advogado, estou também de acordo. No entanto, temos que ver que a nossa lei não diz que não esteja, mas normalmente, em muitos locais, não há advogado. E o cidadão pode não ficar bem defendido e nunca o será, como foi dito também aqui expresso, do lado que está o milionário e o outro Zezinho, chamemos assim. E para isso, não se pronunciaram-se uma coisa que está ali, que é a arbitragem, por exemplo. Vejam só isso, também faz parte da justiça. Ponto 1. A celeridade da justiça. Claro que a celeridade da justiça não é simplesmente a produtividade, como também aqui foi dito. Há muitos casos que contribuem para a produtividade da justiça, mas também há muitos que a entopem-na completamente. E isso é gravoso. Porquê? Não é só a lei, mas também podemos dizer o que é. E eu não gosto muito de estatísticas. Quando são bem feitas, sim. Elucidam, publicitam, muitas vezes erradamente para quem não sabe entender. Para concluir, Sr. Rapidamente, a celeridade e também o acesso ao direito. Claro que o advogado também tem que compreender a celeridade. Para isso é preciso fazer barra. Não é apenas só nos escritórios. Quanto ao acesso ao direito ou ao apoio judiciário, muito bem, todas as profissões têm as suas reservas com alguns, que é verdade, nem tudo é o primeiro topo, nem coisa assim, não. Os advogados, quando necessitam, ou não, e acham que devem fazer, devem-se preparar, como foi dito, sim senhor, e preparam-se, eu estou daquilo que me tem dado conhecimento, porque para se falar das coisas é preciso entendê-las. Já agora vou dizer pessoalmente que há muitos casos como o meu. Eu reformei-me, estive anos que não... que continuei a fazer a advocacia, liberal, privado, não importa, só e somente, e não me inscrevi no acesso ao direito. Por acaso inscrevi-me para não ficar inativo, mas não é que ficasse. Também por uma questão que há 4 ou 5 anos, mas pelo menos há 3 anos, ou 4, que foi a grande polémica entre a Ordem, felizmente bem debatida pela Ordem, com a senhora Ministra. Muito bem, e eu, como não tinha acesso ao direito, não estava inscrito, tinha algumas dúvidas. É que eu já tenho os próximos deputados à espera. Eu, como não aceito processos preveja que têm longo prazo, não aceitei, mas vou ver para perceber o que está lá dentro. Muito bem. Falaram só nas condições. Falaram aqui nas condições, queria dizer as condições para a Ordem também. Muito bem, eu vou deixar, eu tenho que dar tempo aos deputados. E com a celeridade, eu assisti recentemente... É que eu tenho que dar tempo aos candidatos para responderem, claro. Vamos terminar dentro de 3 minutos. Recentemente a este ponto, para a Ordem. Muito bem. Esta é mais direcionada à Ordem da Celeridade, que é as compensações. Muito bem. E falou isso. Há uma, por exemplo, ou qualquer advogado que esteja no apoio judiciário, tem uma sessão de manhã, que
para a qual está escalado e cumpre-a. Sim, senhor. Mas o Tribunal, porque não... Nós sabemos, eu acho que todos os advogados aqui presentes conhecem o sistema das escalas. Muito bem. Para que seja esclarecedor para todos e para verem como são os meios. Muito bem. Então, Sr. Doutor, peço imensa desculpa. Eu vou ser muito inconveniente e vou pedir para desligar o microfone do Sr. Doutor. Não, lamento, Sr. Doutor, eu tenho 3 minutos para encerrar o debate. Muito bem, vou pedir a análise. Sr. Doutor, já não estamos a ouvir, peço desculpa. Sr. Doutor. Pronto, fica aqui o compromisso da oportunidade, Sr. Doutor. Vamos deixar a painel, então, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Por uma questão de agenda, a Sra. Doutora Helena Fraga teve de descer ao escritório, mas o Dr. Eldado Neto, enquanto Vice-Presidente do Conselho Geral, está aqui para presidir, de alguma forma, esta nossa sessão de esclarecimento e debate. Eu peço imensa desculpa aos senhores candidatos, porque temos mesmo muito pouco tempo, até porque já temos ali os candidatos para o próximo debate, que deveria estar a começar agora, ainda queremos fazer um intervalo, mas eu gostava, começando pelo José Paz, que de alguma forma, ao concluir, desse alguma parte das respostas às 3 questões que puderam ser levantadas aqui, por favor. Em relação às custas, devemos lembrar que as custas dos tribunais estão muito assentes numa série de 46 regimes especiais de isenção. Todos sabem, sendo advogados, quais são. Falo de institutos, câmaras, associações, comissões, organismos, federações, etc., que não pagam um tostão de custas judiciais e por tudo e por nada entopem os tribunais com processos durante anos, às vezes só por uma razão simples, para não pagarem os contratos que têm, e aquilo vai-se arrastando mais uns anos até vir o dinheiro para depois os pagar. Portanto, acho que aqui devia-se acabar de uma vez por todas com alguns destes regimes de isenções especiais nas custas da justiça. Outra questão tem a ver com os centros de arbitragem, não vou poder falar muito deles, mas há alguns que são privados, o caso do Centro de Arbitragem de Comércio, e há outros que são partilhados, públicos e privados, os casos de arbitragem administrativa. Juntaram-se no mesmo tribunal diversos serviços especializados de tribunais de arbitragem. Portanto, há depois também os julgados de paz. Nós sabemos que 60% dos processos nos tribunais são processos de dívidas. Os julgados de paz será talvez um dos primeiros passos com os centros de arbitragem para uma parte da privatização da justiça. Vamos esperar para ver o que é que esta ordem dos advogados e aqueles que entendem da justiça farão no futuro em relação a isso. O PURP dará o seu contributo dentro dos possíveis. Estamos em tempo não da justiça, mas de celeridade do tempo. Dr. Sá Fernandes, por favor. Procurando responder às questões, eu estou de acordo com a ideia de que o Procurador-Geral deve ser designado no quadro da Assembleia da República por uma maioria alargada. Acho que é uma melhor solução do que a atual solução de nomeação do Governo e do Presidente da República. Portanto, estou de acordo com essa sugestão. Relativamente à questão das arbitragens, enfim, não vamos eliminar as arbitragens, mas eu acho que tem havido em Portugal nos últimos anos uma tentativa de aumentar meios alternativos às soluções, a que a justiça se faça no quadro dos tribunais, com que eu também sou contra, e o nosso movimento também é contra. Nós entendemos que muitos dos passos que foram sendo dados no sentido de privatizar, digamos, a ação da justiça, quer através de arbitragens, quer através de outros mecanismos, devem ser reavaliados. Nós entendemos que não devem ser eliminados, claro que não, mas a justiça é, por natureza, deve ser uma justiça pública. E por isso nós entendemos que deve haver uma reavaliação desses mecanismos que têm, no fundo, facilitado e incrementado soluções fora do campo da justiça pública. Quanto pior for a justiça pública, mais esses meios funcionarão. E, portanto, eu acho que às vezes a falta de meios para que a justiça funcione, a dificuldade nas custas, no apoio judiciário, no fundo são mecanismos que levam a população a sair da justiça
como quadro de resolução dos seus problemas quando eles têm que ser resolvidos pela Justiça. E por isso eu acho que há aqui algo de perverso, às vezes, em não dar meios à Justiça pública e em facilitar mecanismos de privatização dos atos da Justiça. Eu acho que essa matéria nós achamos que essa matéria deve ser reavaliada, sem naturalmente termos uma posição de que se devem eliminar os meios que hoje existem também nessa área ao dispor das pessoas. Muito bem. Dr. Bruno Pereira, por favor. Relativamente ao acesso ao direito, mais concretamente às taxas de justiça, faz parte da linha programática do JPP que o não pagamento inicialmente das taxas de justiça não pode ser motivo para indeferimento da ação. Essa questão pode ser vista no fim, mas um direito não pode ser rejeitado pelo não pagamento da taxa de justiça, uma vez que a Segurança Social, se for feito um pedido de apoio judiciário, a pessoa tem um ordenado de 600 euros, a taxa de justiça custa 320 euros, mas se tiver um imóvel em seu nome, não tem acesso à taxa de justiça. Logo, nós achamos que não pode ser a falta de pagamento da taxa de justiça motivo para que a ação não possa dar início. Muito bem. Dr. António Acha, por favor. Muito bem. Eu, relativamente à questão do Procurador-Geral da República, entendo que realmente pode ser repensado o sistema de nomeação. De qualquer modo, mesmo que fosse pela Assembleia da República, não há dúvida nenhuma que seria sempre produto de uma maioria política que se formasse na Assembleia da República. Julgo que o problema do Ministério Público não estará aí, porque o Ministério Público representa os interesses punitivos do Estado. Nós temos países, nomeadamente os Estados Unidos, em que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente e é um Ministro da Justiça, digamos. Portanto, isso não levanta problemas especiais. A meu ver, o grande problema é assegurar a autonomia do Ministério Público, assegurar que o Ministério Público, de facto, é independente da magistratura judicial, há uma separação total entre as duas, para que os interesses punitivos do Estado sejam realmente representados por magistrados independentes e, portanto, não são aqueles que julgam, nem influenciam o julgamento. E, por outro lado, é evidente que a magistratura e a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público, nós entendemos que devia haver uma separação entre as duas, como já houve. E obrigar também, dotar o Ministério Público também de meios técnicos, meios humanos necessários e suficientes para investigar os processos e proferir acusações em tempo útil. Antes do 25 de Abril, no Código de Processo Penal antigo, o meu pai contava-me que foi delegado do Ministério Público, como se dizia na altura, e depois juiz, dizia-me que o agente, o magistrado do Ministério Público tinha a obrigação de deduzir a acusação em 45 dias, caso o réu estivesse preso. Portanto, tinha 45 dias para deduzir a acusação. Nós temos pessoas presas há 8, 9 meses sem acusação. Portanto, é necessário, se realmente não há meios, é preciso que dotar o Ministério Público de meios para proferir acusações em tempo útil. As pessoas não podem estar meses e meses e meses presas à espera de uma acusação. Muito bem. Temos mesmo de concluir esta parte do debate, até porque temos os próximos candidatos já em tempo de espera para entrarem aqui nesta nossa parte de debate. Dr. Eldad Neto, vamos terminar? Vamos terminar. Eu queria, em nome do Conselho Geral da Sra. Bastonária, saudar o painel aqui presente, manifestar-vos um profundo agradecimento pelo vosso contributo que dão, não apenas à advocacia, mas também ao país. Têm a ganhar, evidentemente, todos com a transparência das vossas posições sobre a justiça. Temos todos a ganhar em conhecê-las. Evidentemente que, penhorada a vossa palavra, cumprirá aos portugueses optar por aquilo que bem entenderem, mas a transparência das vossas posições, dos vossos programas, é de enaltecer. Muito obrigado pelo vosso contributo. A Ordem dos Advogados está profundamente reconhecida com a vossa prestação. Obrigada, então, ao Partido Democrático Republicano, Juntos pelo Povo, Livre e PURP. Muita boa campanha. Até já.